entendeu? Deliberadamente eles rejeitavam o Messias. Porque, gente, se Deus disse lá no Antigo Testamento, não existe Deus em Israel para você buscar milagre com Beelzebu, eu sou o Deus de Israel, entendeu? Se tem que alguém curar, quem vai curar sou eu. Eles não sabiam dessa história? Eles conheciam a história, Flávio, entendeu? Então, quando chega os milagres de Jesus, ele comprovando aquilo que foi predito no Antigo Testamento, a ideia é que deliberadamente eles rejeitaram o Messias, entendeu? Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: por que não Deus? Por que não o Filho? Por que o Espírito? Porque é o único que pode convencer, né? Se eu deliberadamente me tranco a quem me convence, como muda? Se o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, e a pessoa está falando contra o Espírito Santo, então não tem arrependimento, não tem como essa pessoa ter um arrependimento, não é isso, Flávio? E assim, a gente vendo que o pastor Davi, que o pastor Enio falou aqui pra gente, tem muitas pessoas que têm medo, muitas pessoas que vêm da carismática, por exemplo, tem muito medo de blasfemar contra o Espírito Santo. E a gente pode dar vários exemplos do que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eles acham que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é. Você poderia falar algo sobre isso? As pessoas ter medo de algo que eles fizeram, às vezes viu alguém fazer algo na igreja e falou mal, ou comentou aquilo lá, ou duvidou, né? Aí fala, nossa, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Acontece muito isso na igreja, não acontece, Flávio? Sim, acontece. Talvez, eu acredito que isso parte de uma dificuldade que a maioria dos cristãos, principalmente no nosso contexto, no cenário brasileiro, tem em relação à pessoa do Espírito Santo, né? Muitos cristãos não entendem bem a pessoa do Espírito Santo. Então, se a gente olhar para a história, nos primeiros séculos da igreja, nos primeiros anos da igreja, a ênfase maior foi na pessoa de Cristo. Isso porque os debates iniciais na história da igreja era com relação à pessoa de Cristo. Não é que os pais da igreja eles descartaram a pessoa do Espírito Santo, mas é que o debate, o foco maior era Jesus. Era Jesus, era a pessoa de Cristo, a natureza da pessoa de Cristo. E então, mais tarde, principalmente Calvino, quando escreve as Institutas, Calvino vai dar uma ênfase na pessoa do Espírito Santo como aquele que ilumina, como aquele que guia, como aquele que é o Consolador, como aquele que fortalece a igreja. E então, dali em diante, nós vemos as teologias sistemáticas que vão sendo compostas, elas vão dando mais ênfase à pessoa do Espírito Santo. Mas chega um momento na história da igreja, que é um momento talvez assim, de mais tensão, que é quando a gente vê que começa a se dar uma ênfase muito profunda, muito forte a um subjetivismo, a experiências, né? E começa a se atribuir certas coisas ao Espírito Santo, porque coisas que o Espírito Santo não faz e atribui falando que foi o Espírito Santo que fez. Exatamente. Então, o que nós temos aí agora, depois de séculos da história da igreja, é ao contrário do que está acontecendo aqui nesse diálogo de Jesus com os fariseus. Ali os fariseus estão atribuindo a Satanás uma obra que Jesus estava realizando. Hoje nós vemos muitos cristãos atribuindo ao Espírito Santo uma obra que não é o Espírito Santo que está fazendo. Isso muitas das vezes por temor, muitas vezes por medo. Muitas pessoas não questionam essas experiências, esses movimentos que se faz em nome do Espírito Santo. Muitas pessoas não questionam por medo, porque falta um pouco de conhecimento. As pessoas até colocam que está julgando, né? Se coloca sobre eu não posso julgar o que a pessoa está fazendo. E na verdade a Escritura não fala para a gente não fazer isso. A Escritura fala que a gente tem que julgar as coisas que é certo e discernimento, né? Exatamente. Então falta um pouco aí de entendimento da pessoa do Espírito Santo. Rapidamente, é preciso entender: o Espírito Santo é Deus.